Oi, gente! Voltamos com mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vou falar para vocês uma renúncia que eu fiz para o reino do Senhor, né? Para Jesus. O tema do nosso vídeo hoje vai se chamar... Eu sou formada em engenharia agronômica, né? Estudei 7 anos da minha vida nessa área, fiz graduação, fiz pós e mestrado, mas hoje eu renunciei à minha profissão para Jesus, né? Nós tivemos um tete-a-tete ali, eu e ele, e eu achei melhor, né, entregar, já que eu não ia vencer as vontades dele para minha vida. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo para alcançar mais pessoas e acione o sininho para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui. Bora lá então, que eu vou te contar um pouquinho como foi essa tremenda experiência. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude, eu sempre falei sobre profissão. Sempre conversei muito com a minha mãe sobre isso, né, para que ela fosse ciente daquilo que eu queria, que era fazer uma graduação, se formar, ter uma profissão. E quando eu tive a oportunidade de estudar, eu fiquei entre uma e outra e escolhi fazer agronomia. Nesse tempo eu fiz 5 anos, né, de graduação, depois eu fiz uma pós e por último eu fiz um mestrado, onde não cheguei a qualificar, mas estudei, né. Então foi mais do que 7 anos, foi mais ou menos 8 anos de estudo aí. E nisso eu me apaixonei pela graduação na área animal, na área de nutrição animal dentro da agronomia e me especializei nessa área e comecei a trabalhar, né, dentro dessa área. Trabalhei um tempo ali junto à pecuária, alcançando um público de produção animal e me apaixonei, eu sou apaixonada por essa área, gosto muito. Mas o que eu estou contando aqui para vocês não dá para generalizar todos os casos, certo? Mas essa é a minha história e eu senti da parte de Deus de compartilhar com vocês e já responder a pergunta de muitos, né? Que sempre me fazem essa pergunta, por quê? Qual a motivação, né? Que eu deixei de atuar na minha profissão. Tá, chegou um certo ponto da minha vida onde eu tive um encontro com Cristo e decidi, né, mudar a minha vida radical. Parar de viver aquela vida mundana bagunçada que eu tinha e realmente caminhar como Cristo diz a palavra, né? Eu quero ser semelhante a Ele, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim. Então, por isso eu me policio muito em várias questões e sou feliz assim, porque eu sou livre para fazer certas escolhas. Eu poderia ter não aceitado, né, renunciar à minha profissão para Jesus, mas eu compreendi que melhor é a vontade dele sobre a minha vida e os projetos que ele tem para com a minha vida. Então, essa é a minha história. Em 2021, né, que foi até 2021 que eu trabalhei na minha profissão, em 2021 o Senhor já estava falando comigo a respeito, né, de abrir mão, só que eu achei assim que era por conta do trabalho onde eu me encontrava, né, e eu entendi que ele queria que eu abrisse mão do trabalho que eu estava e não a profissão. Demorei um tempo para compreender que o Senhor estava pedindo que eu renunciasse, né, à minha profissão para Ele, no caso. E aí eu sofri bastante desse tempo, né, porque eu estava acostumada com aquilo, eu estava acostumada com a minha vida financeira, com os ganhos, né, era o que eu sabia fazer, era só o que eu sabia fazer, né, eu tinha uma carreira pronta, né, meu currículo não é um currículo ruim e de repente eu me vi conversando com o Senhor, entendendo, porque Ele me trouxe entendimento e Ele me convenceu de que maior eram os planos dele para com a minha vida e eu precisava naquele momento abrir mão do que eu vivia. Falando assim, parece que foi super tranquilo, mas eu vou assumir que foi extremamente difícil. Eu sofri bastante, né, porque eu tive que mudar de posições aí, tanto de questão financeira dentro da minha casa, comigo mesmo. O pior em tudo foi o meu eu, né? O meu orgulho, o meu ego, em como os meus amigos profissionais iam entender isso, como falar não para as pessoas que me ofereciam emprego nesse tempo. Eu até tentei de alguma forma inserir em outros empregos, mas daí eu cheguei a um tempo onde que eu vi que eu entregava currículo, quando chegava a hora de fazer entrevista, eu era aprovada e na hora da contratação não acontecia. Então Deus me chamou um tete-a-tete ali e falou, olha minha filha, se você não parar de entregar currículos, eu tô fechando as portas para você e você está fechando as portas para outras pessoas, né? Outras oportunidades. Então, onde eu entendi que eu realmente não adiantava lutar contra a vontade de Deus. Demorou ali mais ou menos de 4 a 5 meses para eu aceitar esse processo onde
eu entendi que eu verdadeiramente precisava me lançar aos braços de Jesus para que Ele me carregasse e me posicionasse no local onde Ele queria que eu estivesse, né? Porque eu não estava posicionada diretamente naquilo que Deus quer me usar nessa terra. Então, como eu conseguiria acessar tudo aquilo que Deus tem para mim se eu estava oposto àquilo que Ele escolheu para com a minha vida? Né? Então não fazia muito sentido, já que eu decidi viver uma vida com Jesus e aceitei que Ele governasse a minha vida, então eu tenho que entregar tudo, né? Não pode ser as coisas pela metade. Então nesse tempo aí o processo foi mais ou menos, ele durou em torno de 1 ano a 1 ano e 2 meses, literalmente. Doeu bastante, foram muitas lágrimas, eu senti muita dificuldade em adaptação. Eu senti dificuldade em descansar em Deus. Nesse 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 2 por aí, eu posso dizer para você que eu aprendi muitas coisas. Eu tenho um caderninho onde eu escrevia todo o meu processo com o Senhor, tudo que Ele tinha falando comigo nesse tempo de aprendizado. E eu aprendi a descansar em Deus. E nesse tempo também, só aí eu conheci verdadeiramente quem é Jesus, porque você só conhece Jesus quando você descansa nele. Que daí você vê Ele fazendo as coisas, sabe? Aí você começa a olhar e falar, caramba, por que até agora eu lutei e fiz com a minha mão, com as minhas forças, sendo que Ele consegue fazer melhor do que eu? Sendo que Ele faz com toda a perfeição e é muito melhor, sabe? Então esse foi um processo bem doloroso para mim, essa renúncia, mas hoje eu consigo falar com toda a leveza, assim, tipo, tenho sim essa graduação na minha vida, vai me servir lá na frente para algo, eu creio nisso, mas hoje eu não atuo nessa profissão. Nesse tempo o Senhor me fez mergulhar muito na história de José, né, onde ele vai passar por todo o processo para chegar até governador do Egito. Então eu entendi que não é de um dia para a noite que as coisas acontecem. Eu vivi 27 anos da minha vida sem Jesus, sem Ele governar, com as minhas próprias forças, com a minha vontade. Ele me deixou fazer tudo que eu queria. E então, em tão pouco tempo, eu ainda sou um bebê na presença de Deus. Então eu tenho que entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Ele não ia restaurar exatamente tudo em minha vida em 1 ano, em tão pouco tempo assim, né? Hoje eu vou fazer mais ou menos 6 anos de convertida, tenho 5, acredito, não sei bem. Então é pouco tempo para viver tantas coisas, mas eu aprendi que a gente precisa se sujeitar ao processo de Deus para a gente alcançar o grande propósito que Ele tem para com as nossas vidas. Essa frase, se sujeitar ao processo de Deus para alcançar o propósito, é linda, uma frase maravilhosa. Mas viver isso, se permitir, eu precisei entender que só dependia de mim. Era eu quem tenho que decidir todas as vezes. Sou eu quem tenho que decidir se sujeitar às vontades de Deus para alcançar esse propósito. Então, para você que está aí do outro lado, que talvez está vivendo um processo parecido, ou não consegue renunciar a algo na sua vida, que você tem entendido que é um empecilho para alcançar níveis maiores com Deus, deixa eu dizer para você, se lança, porque as coisas de Deus valem muito mais a pena. O que Ele tem para entregar para nós, para nos posicionar, fazer em nós, né? Que começa de dentro para fora, vale muito a pena. Hoje eu tenho entendido coisas que estão acontecendo na minha vida que eu vi que foi porque eu renunciei, foi porque eu fui obediente que hoje eu tenho alcançado. De lá para cá eu consegui compreender que nem tudo é pela força do meu braço, na verdade não é nada pela força do meu braço, né? Tudo é pela vontade do nosso Senhor. Eu consigo me posicionar tranquilamente dentro daquilo que Ele tem pedido para mim. É mais fácil para mim ser obediente, né? Dói menos, a fase de adaptação também está sendo um pouco mais tranquila em várias questões depois desse processo. Deus trabalhou muita coisa dentro de mim, orgulho, maturidade, entendimento, me mostrou como ser sábia, tem me mostrado ser sábia para resolver certas situações da minha vida, no contexto, em tudo, em todos os lugares que eu sou inserida, sabe? Então isso valeu muito a pena para mim, me sujeitar a esse processo. Eu acredito que não teve uma escolha melhor da minha parte para com o Senhor. Hoje eu vejo Deus me colocando em certos lugares para viver o propósito que nem eu imagino. O Senhor tem me surpreendido tanto que eu não posso abrir sobre isso aqui para vocês, mas quando se concretizar, eu vou vir aqui contar para vocês, né? Mas o Senhor tem me surpreendido tanto em vários aspectos, não só na minha vida financeira, mas principalmente na minha vida ministerial.
Ele tem mostrado para mim o potencial que eu tenho nele, sabe? Ele tem apresentado pessoas, feito conexões para eu me achegar, né, nesse propósito que ele tem para com a minha vida. E assim, olhar para mim, olhar para aquela Érica daquele tempo, aquela Érica de 2 anos atrás, eu nunca imaginei viver nada do que eu estou vivendo hoje. Eu nunca imaginei estar posicionada no lugar que eu estou hoje. E hoje, 2023, eu tenho certeza que eu estou posicionada na direção certa do Senhor, para que agora eu comece a viver os planos dele, sabe? Agora eu sinto que eu estou no lugar certo para começar a viver o sobrenatural do Senhor com a minha vida nessa terra. Nesse processo aí de adaptação, depois que eu aceitei, então aí eu comecei a me sentir melhor porque eu deixei Deus trabalhar. Logo depois o Senhor falou sobre o curso de psicologia, né? Eu sei que eu tenho uma área ministerial na minha vida que vai falar sobre isso, né? E o curso de psicologia entra como uma ferramenta para eu atuar dentro desse contexto que Deus tem me inserido, que é o meu ministério, né? E então eu comecei, tô no 2º semestre de psicologia e tô amando o curso. Realmente Deus sabia o que eu deveria ter feito desde o princípio, mas eu sou muito teimosa, né? Porque lá atrás o Senhor já tinha falado, lembra que eu falei que eu tinha 2 escolhas e eu escolhi fazer agronomia. Lá atrás o Senhor já tinha me apresentado esse curso, mas eu não quis fazer, né? E hoje, fazendo psicologia, eu entendo que eu nasci para isso e eu estou me encontrando dentro da psicologia. Eu sei que essa ferramenta eu vou conseguir ajudar muitas pessoas. A psicologia na minha vida é uma das mudanças que o Senhor tem feito, né? A respeito de ser obediente, de deixar Ele estruturar a minha vida. Teve uma época da minha vida que eu entendi que o Senhor dizia assim para mim: até aqui você escreveu a sua vida com as tuas mãos. Agora eu passo uma borracha e eu tenho escrevido a sua história, né? Então é isso que eu tenho sentido. Eu tenho sentido que eu estou vivendo aquilo que Deus está escrevendo. Então por isso que eu digo que Ele me surpreende. Do nada acontece uma coisa que eu falo: cara, eu sonhei com isso quando eu era criança, sabe? Ou eu já orei para que isso acontecesse, ou assim, eu nunca imaginei que eu alcançaria tais coisas, porque aos meus olhos eu não conseguia compreender que isso poderia acontecer. A minha realidade era muito diferente para que isso acontecesse, e aí o Senhor tem feito assim, sabe? É sobrenatural viver uma vida governada por Cristo, né? Pela vontade dele. Então é isso, eu quis aqui deixar para vocês um pouquinho por qual do motivo de ter abandonado ou renunciado, ou sei lá o que vocês já pensaram a respeito, né, da minha graduação, da minha profissão, para o reino de Deus, né? Eu sei que eu vou usufruir das ferramentas que eu aprendi nesse tempo, não vai ficar, né, ali no cantinho, mas agora eu me sinto uma nova Érica, eu me sinto uma Érica diferente, sabe? E muito mais feliz, me encontrei. E aí agora eu tô na fase aí de engatinhar, daqui um pouco a gente anda, depois a gente corre. E é sobre isso. Mais pra frente eu vou contar pra vocês as coisas que Deus tem feito na minha vida quando as coisas começarem a se concretizar certinho. Vocês seguem aqui o canal que vocês vão se surpreender com coisas que Deus tem pra fazer, né? E que vocês também sejam edificados com tudo aquilo que Deus está fazendo, edificando também, estruturando a minha vida. Que eu possa ser sempre essa ferramenta de Deus na vida de vocês, de alguma forma, em alguma fala, em algum gesto. Aqueles que me conhecem pessoalmente sabem o quanto eu me preocupo em ser, e não somente falar, mas ser aquilo que Deus tem proposto para mim como filha aqui na Terra. E eu quero terminar esse vídeo hoje diferente, né? Eu quero fazer uma oração para você que está passando por alguma fase de adaptação, que está vivendo algum processo de Deus, para que os teus olhos, os teus ouvidos, os teus 5 sentidos sejam abertos ao Senhor, para que você compreenda a vontade dEle, para que você deixe de viver as vontades dos teus braços, da sua mente, da sua carne, para viver aquilo que o Espírito tem te designado, aquilo que o Espírito tem falado com você. Se lance à vontade do Pai, viva verdadeiramente uma vida com Ele. Não viva nada pela metade. O Cristo Jesus, Ele merece que você se entregue totalmente para Ele. Então vamos orar? Pai querido Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus amados irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, que o Senhor possa abrir o entendimento deles, abrir o ouvido deles e a visão deles para compreender aquilo que o Senhor tem designado para eles como filhos. Senhor, traga ao coração essa chama, essa sede, essa vontade de entregar tudo aquilo que eles têm, tudo aquilo que o Senhor designou para eles
nas tuas mãos, para que o Senhor possa controlar, para que o Senhor possa guiar, que não seja mais as vontades deles, Senhor, mas que seja as suas vontades, Pai. Que o Espírito Santo toque eles poderosamente nesse dia, através desse vídeo, através dessa oração. Que aquilo que o Senhor tem falado com eles sejam a bênção concretizada sobre a vida deles. Que eles vivam o Evangelho do Senhor genuíno. Que eles vivam verdadeiramente a vontade de Cristo Jesus para com a vida deles. E abençoe, Pai, a vida dos meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém! Fiquem com esses vídeos, sejam edificados, compartilhe para alguém que vocês acreditam que também possam ser edificados. Segue o nosso canal, acione o nosso sininho, deixe seu like no vídeo se você gostou, né? Deixe comentários aqui também, que através do comentário de vocês eu posso também estar produzindo outros vídeos de curiosidade ou algo que vocês queiram saber, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até mais!